Alô, meu querido, minha querida, mais uma vez juntos com mais um vídeo a respeito da nossa vida, nossa caminhada terrena, preferencialmente, né, com Jesus Cristo, de mãos dadas conosco, né? Então estamos aqui gravando, eu estou aqui na igreja, aqui no meu chamado gabinete. Hoje é dia 24 de janeiro, aqui são meio-dia e meio mais ou menos. 0 grau tá dando aqui no meu computador, lá fora um céu azul belíssimo, mais frio. Olha aí, vai ter a interferência do telefone, mas é assim mesmo. É ao vivo, né? Então, esse telefone toca, tem meu ramal aqui, mas toca lá para os pastores ingleses, né? Que também dão o seu expediente aqui durante a semana. Então, as coisas vão acontecendo assim. O meu celular eu desliguei, né? Mas esse é impossível desligar, esse telefone local, né? Da igreja. Então, vamos a mais um vídeo, né? É sempre trazendo alguma coisa diferente, né? Para vocês que eu envio, também para aquelas pessoas que vocês reenviam. Pode ser algo novo para a vida de pessoas, né? Pode trazer um alento novo, uma informação nova. Pode fazer tudo, né? Porque o poder é de Deus, né? Nós aqui fazemos a nossa parte. Eu oro sempre antes de começar a gravar os vídeos para que o Senhor seja a minha boca, para que venha, né, a palavra, né, da maneira que Ele queira. Lógico, nós temos o esboço da palavra. Normalmente eu trago nesses vídeos o que às vezes eu já compartilhei na nossa congregação aqui na Inglaterra, e isso eu fiz no sábado passado, no nosso culto aqui. Uma palavra de ensino e perseveração, principalmente na área da oração, que é uma área muitíssimo importante na vida de todos, mas muitas vezes deixada de lado, né? Nós compreendemos a correria das pessoas, a dificuldade do dia a dia, né? Os compromissos, e muitas vezes, por causa desses e outros motivos, nós terminamos deixando de lado um pouco a oração e principalmente deixando a comunhão com Deus, que é muito importante para a nossa vida. Eu oriento as minhas ovelhas, né, de quem eu tenho uma responsabilidade espiritual, e posso também orientar vocês, me permitam, é que a melhor coisa que você pode fazer no começar de um dia é tirar um tempinho para Deus, 5 minutos, que seja menos, se você não puder 5, um pouquinho mais, se você puder, para você estar orando, para você estar lendo alguma coisa da Bíblia, para você estar simplesmente em silêncio, né, pensando em alguma coisa relativa à sua vida espiritual, à sua caminhada com Deus, ou a possibilidade, né, de vir, né, aceitar o desafio, que eu faço isso como desafio para aquelas pessoas que não creem ou não querem compromissos assim dessa natureza. Nós respeitamos, nós amamos as pessoas como elas são, mas nós procuramos passar o melhor, porque recebemos o melhor. E no passado já agimos assim também, muitas vezes, né? Quem não se lembra, né, dos seus velhos tempos, né? Quantas vezes negligenciamos, né, a presença de Deus na nossa vida, quantos preços pagamos por causa disso, alguns seríssimos, né, alguns de nós. Mas o melhor mesmo é haver um esforço para que nós possamos andar com Deus, com a grande vantagem que você não precisa se desconectar do mundo, né? Você não precisa deixar de fazer as coisas do dia a dia no mundo. É impossível viver sem o dia a dia do mundo. Mas também o contrário não é bom, é você se dedicar só às coisas do mundo, não é? Porque tudo é muito passageiro, eu bato sempre nessa tecla, né? Tudo é muito passageiro. E hoje eu vou falar um pouco sobre oração. Se você tiver uma caneta e um papel, anote aí os versículos que eu vou falar de alguns livros da Bíblia Sagrada, que fala sobre oração, o dever de orar, a necessidade de orar, e quão bom é a oração, né, para as nossas vidas. Amém? Vamos começar. Eu estou com a colinha aqui, né? Que a memória não vai guardar mesmo isso. Eu quero que você veja o livro de Tiago. Está lá mais para o final do Novo Testamento, né? Depois das cartas de Paulo todo, inclusive a carta de Hebreus, aos Hebreus. E depois vem uma seção de algumas cartas menores que antecedem o Apocalipse, o livro de Apocalipse. Tiago, irmão de Jesus Cristo,
ele passa a fazer parte da história bíblica, ali em Atos dos Apóstolos, né? Depois da morte de Jesus, ele passa a ser um dirigente importante da igreja primitiva, quando ela começou ali. Então, Tiago escreve esse livro, e no capítulo 4 tem um versículo, eu vou falar ele, já falei na igreja que eu vou preparar um compartilhar de palavra, uma pregação, né? Que a gente fala muito pregação, eu prefiro compartilhar a palavra. É um trecho um pouco difícil, um pouco duro, vamos assim dizer, né? Na minha Bíblia, o título é A Origem das Contendas, das brigas, né? Das dissensões entre as pessoas. Mas o que eu quero chamar a atenção é a parte da oração. E no verso 3 do capítulo 4 do livro de Tiago, diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Está entendendo aqui? Ó? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar nos vossos prazeres. E é muitas vezes o que nós fazemos nas nossas orações, né? Nós temos, né, e teremos momentos muito difíceis, principalmente no Brasil. Algo muito sério se avizinha da nossa nação. E muita gente orou muito no ano passado, no ano retrasado e tal. Mas a maior parte das pessoas, e eu me incluo, porque algumas das minhas orações seguiram esse caminho, e esse caminho não é o certo, não é o correto, à luz da palavra de Deus. A gente ora aquilo que a gente quer que aconteça. A gente ora a Deus, pede a Deus, clama a Deus, mas quer que aconteça aquilo que nós queremos que aconteça, que seja a nossa vontade. Quando nós aprendemos através da palavra de Deus que é a vontade de Deus que vai prevalecer. O que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo no mundo, Deus está permitindo, porque Deus é o Criador, Deus é o Senhor do céu e da terra, né? Então Deus sabe de tudo. Deus está permitindo que isso aconteça aí no Brasil. Nós vamos passar por momentos muito críticos, principalmente quem mora aí. Os jovens, as moças, os rapazes terão muitos problemas no seu comportamento, principalmente na área sexual, na área de libertinagem. Vai ser isso muito incentivado, publicamente, politicamente incentivado, porque isso acontece em todos os países que são governados por socialistas. No mundo todo, aqui na Europa tem também isso daí, né? Essas facilidades. Aqui na Inglaterra nós temos muito problema também, por causa disso daí, nas escolas principalmente, cada vez estão puxando para a idade mais prematura dos jovens, dos adolescentes, né? Rapazes, mocinhas, e vão puxando até crianças, a partir de 6, 8 anos de idade. Na Espanha eu vi recentemente, é um governo socialista também, querer implantar um tipo perverso na minha visão e principalmente à luz da palavra de Deus. Eu respeito a opinião de todo mundo, vocês sabem disso, quem me conhece. Mas eu não admito, né, não aceito o que venha do mundo que seja contra a palavra de Deus. É uma postura minha. Eu não obrigo ninguém a fazer isso ou fazer aquilo, seguir ao Senhor ou não seguir ao Senhor. Eu oriento à luz da palavra de Deus. Porque eu já tive filhos, tenho 4, hoje tenho netos já. E eu sei o que é isso. E principalmente eu já fui jovem um dia na minha vida. E passei por essas situações também de alguma maneira. E fiz muita coisa errada. E a minha ideia hoje é tentar levar as coisas certas para isso. Então, às vezes, a gente ora pedindo coisas que não são para nós. Que não são para a vontade de Deus, vamos dizer assim. São para nós. A gente quer que seja a nossa vontade, que seja feita do jeito que a gente quer. E por isso a palavra diz que a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal. Aqui está no contexto de esbanjar nos vossos prazeres. E normalmente a gente pede para ter mais. Normalmente a gente pede riqueza, pede carro, pede casa, pede loterias, né? Pede o que for, né? Mas para esbanjar nos prazeres pessoais. E não, por exemplo, na coletividade. A gente não pede para Deus nos levantar, nos dar a capacidade de cuidar de um instituto, né? De um projeto. Eu estive no mês passado em Guiné-Bissau, nós ajudamos um projeto ali. É muito duro, é muito sofrer ver o que eu vi ali, revi, né? Porque já tinha estado lá uma vez antes. Então a gente não pede para isso, a gente pede para as nossas coisas, os nossos deleites, os nossos prazeres. E a alma que habita em nós, ela realmente só quer o bom e o melhor.
E uma das coisas que nos impede a ter um equilíbrio maior em relação à caminhada espiritual é porque nós não temos esse tempo de oração, de comunhão com Deus, para compreender como devemos orar, a maneira que devemos nos portar durante a oração, não na linguagem, como você ora, as palavras que você usa. Não, não, de maneira nenhuma. Orar é conversar. E uma coisa tua, muito pessoal, muito íntima, com Deus. Entende? Com Deus. Você é como se você estivesse conversando, como eu estou falando aqui com você. Isso é como se fosse uma oração. Eu me dirijo a Deus. Mas preste atenção, porque normalmente nós nos dirigimos a Deus apenas para pedir, e pedir, e pedir. Até quando já recebemos alguma coisa, a nossa mente é tão assim, a nossa alma é tão rebelde que às vezes nem sequer agradecemos a Deus. E quer um motivo para você agradecer a Deus? É você acordar todos os dias, você ter saúde, você ter uma casa, você ter uma família, você ter um trabalho. É pouco isso? Muitas, milhares, milhões, talvez bilhões de pessoas do mundo não têm o que você tem, o que nós temos. E nós não agradecemos, porque a gente pede mal, a gente pede as coisas só para que venha a mim o meu reino, né? E não o teu, do Deus. Né? Então nós queremos sempre estar recebendo o melhor de Deus. E às vezes Deus não nos atende, porque Deus é amor, claro que é amor, nós temos a comprovação histórica, né? Diária, dioturna de tudo isso aí, mas Deus também é justiça. E Ele não vai dar uma coisa só para que nós esbanjemos os nossos prazeres, ou nos dê só alegria a nós, ou não seja importante para a obra dele aqui na terra, etc. Esse é o primeiro versículo, você anotou, Tiago 4, versículo 3. Agora vamos para o Velho Testamento, no livro dos profetas, né? Ali tem Jó, tem Salmos, tem Provérbios, tem Eclesiastes, Cânticos do Cântico, aí começa uma sessão de profetas, né? Tem o primeiro dele é Isaías e depois tem o profeta Jeremias. É esse livro que eu quero no capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Vamos falar também 2 versos, né? Então, talvez dê tempo para todos hoje, né? Não tem problema se não der. O importante é a gente ter consciência, né, do que a gente está falando, do que a gente está fazendo e principalmente do que está pedindo a Deus nas orações. Jeremias 29, se você não tiver a Bíblia, veja bem, anota no papel, depois você lê. Eu falo 1, 2 versículos normalmente, ou até 3, mas é importante que você leia o texto todo, né, aquele capítulo todo, se for possível, para poder entender o contexto que estava falando, o contexto que isso está sendo apresentado na Bíblia Sagrada. Jeremias 29, então, são 2 versos, né, que eu quero ler a você, aliás 3, é a partir do verso 11. E diz assim, olha que tremenda a palavra de Deus. Eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus sabe que nós desejamos algo. E Ele sabe os pensamentos, né, que tem ao nosso respeito, para nos dar paz, pensamentos de paz e não de mal, coisas boas, para nos dar, afinal de contas, aquilo que nós desejamos. E continua o verso 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Então, é ação e reação. Você busca a Deus, Ele se deixa achar. Se você não busca a Deus, Ele está no mesmo lugar. Então não espere, meu querido, minha querida, eu falo muito isso com as pessoas, não espere acontecer algo diferente na sua vida, alguma coisa ruim, dura, difícil. E não é das piores, é de coisas que podem acontecer com qualquer um de nós. Mas não espere isso acontecer na tua vida para você buscar a Deus, para você começar a orar. Porque Ele aqui está dizendo, me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Ele sabe de tudo que acontece na nossa vida. O que a gente vai orar, Ele já sabe a palavra que nós vamos dizer, o que vamos pedir. Normalmente nós pedimos muito. É da natureza humana, é da nossa natureza. Ele já sabe disso, mas aqui Ele está falando, invocar o meu nome, invoca, clama, sabe? Jejua, chora, grita.
Deus quer que nós sejamos dependentes dele. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, então vamos atrás dele. Ele está pronto a ofertar aquilo que é necessário para a nossa vida. Passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa da palavra de Deus. São dezenas, centenas de promessas que estão aqui na Bíblia Sagrada. E o verso 13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha a diferença. No verso anterior, ele pede, me ore para mim e eu vou ouvir vocês. E aqui ele completa, buscar-me-eis, ou seja, você está buscando ele, está orando para ele, está invocando a ele, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Compreenda, Deus nos ama. Ele não faz acepção de pessoas. Sejamos nós quem sejamos, ele nos ama a si mesmo, até com os pecados que nós carregamos nas nossas vidas. Porque ele é o Deus do amor, mas ele é muito justo. E a justiça é isso daqui, olha. Eu vou fazer o que eu devo fazer por você, mas tem uma contrapartida. Eu não posso fazer algo bom para você se você está fazendo algo mal. Eu não vou assinar junto com você alguma coisa mal feita por você. Eu não vou ser sua testemunha, eu não vou ser seu colaborador. Deus é justiça nesse sentido daí. Mas ele quer o bem, por isso que ele fala, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Que oração nós estamos fazendo para Deus no nosso dia a dia? Façamos uma reflexão. O que é que você tem pedido a Deus? Agora, lembre-se que você também tem que oferecer algo a Deus, ofertar algo a Deus. O que é que você pode ofertar? Você não precisa dar dinheiro para Deus, ele não precisa do teu dinheiro, você não precisa dar nada, nenhum bem material, ele não precisa nada disso. É você dar o teu coração para ele. É você dar a tua atenção para ele. É você invocar o nome dele, orar a ele. E principalmente buscar, como diz aqui a palavra de Deus, de todo o vosso coração, de todo o nosso coração. Ele sabe. Então não adianta nós fazermos oração de mentirinha, vamos assim dizer, nem sei se podemos classificar assim desse jeito. Eu uso algumas expressões, meus queridos, para facilitar o entendimento. Entende? Porque muita gente às vezes acha que a Bíblia, a palavra de Deus é inacessível ao entendimento. Não, de maneira nenhuma. Ela é acessível demais. Basta a gente buscar. E buscar com o nosso coração, buscar com desejo, com a vontade. Quando a gente está com sede, um copo d'água nos faz um bem danado. Então a gente não precisa, vamos dizer assim, ter sede para beber água. A gente pode beber água a hora que a gente quiser. A Bíblia usa muito a expressão água como coisa boa, fonte de vida que Deus nos dá. Entende? Então, nós temos que fazer a nossa parte, é orar. E fazer isso buscando o Senhor com o nosso coração. Não pedindo as coisas, não para nos esbanjar com nossos prazeres, como vimos lá em Tiago. Porque ele fala que orareis a mim e eu vos ouvirei. Ele vai ouvir. Agora, vai dar ou não vai dar? De acordo com o que nós possamos ter ou fazer com aquilo dali. Deus não é irresponsável, ele não vai dar uma bênção para nós que nós não possamos manejá-la, cuidá-la, guardá-la ou compartilhá-la, né, com outras pessoas. Deus é muito responsável nisso daí. Amém? Vamos seguir. Voltando para o Tiago, né, aquele livro lá, depois das cartas paulinas. Voltando para Tiago, aqui tem outra parte que eu quero compartilhar com vocês. Tiago, capítulo 5. Tiago, no capítulo 5, 2 versículos. Aqui, esse texto fala sobre um fato muito conhecido da Bíblia. Está relatado lá no começo da história toda, né, dos profetas, quando os profetas, sobre Elias, né, um dos grandes profetas de Deus. E fala assim, Tiago 5, verso 17 e 18. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou
com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Presta atenção aí. Olha as coisas. E todos da Bíblia são assim, tá? Os grandes heróis da Bíblia, quem que você admira mais? Né? Quem você admira mais? Né? Os grandes profetas, né? Abraão foi o primeiro que é chamado, Noé, né? Os patriarcas depois, né? Isaac e Jacó. Depois os profetas todos, né? Os reis. Todos eles eram pessoas como nós, porque foram feitas como nós somos feitos, à imagem e semelhança de Deus. E para eles chegarem a essa condição que eles chegaram, eles sofreram muito também. Mas aqui fala sobre um profeta, um grande profeta à luz da palavra de Deus e para o povo de Deus. E fala assim, era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, ou seja, tinha também a sua alma, né, o seu caráter, assolado às vezes, né, com dificuldade, tem várias passagens dele, mas Deus usou ele poderosamente. Muitas coisas importantes ao povo de Deus passaram por Elias e depois Eliseu, que foi o seu sucessor, outro profeta, né, que seguiu. E ele orou com instância, ou seja, com verdade, vontade de orar, porque sabia que Deus estava ouvindo. Orou com insistência, com fervor, com fé, para que não chovesse sobre a terra, e não choveu. 3 anos e meio, diz aqui a palavra de Deus. Na história lá relata isso, tudo que aconteceu nesse período, né, tal. Até depois, quando chega a chuva, e o que acontece, né, com a vinda dessa chuva. E o verso 18, e orou de novo, e o céu deu a chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Ou seja, foram 2 ações de oração, uma para não chover, e a outra para chover. E a chuva tem algo muito importante com o povo de Deus, né? Com o povo de Israel, ali mesmo onde está estabelecido Israel, né? O país hoje. Chove normalmente em 2 períodos do ano, né? Eles chamam as chuvas seródias e as chuvas temporãs. São os nomes que eles dão. Entre setembro e outubro, as primeiras, e depois entre dezembro e janeiro, se eu não me engano, as segundas. E nesse período, Israel é um país seco, muito desértico também. Mas eles armazenam a água, eles têm uma técnica, eles são muito inteligentes. Um povo, isso é uma coisa tremenda, né? Porque foi o povo eleito por Deus, escolhido por Deus. Muitas vezes eu me perguntei já como, por que eles, né? Por que Israel? E tem algumas características que são tremendas, né? É o povo que, cientificamente falando, é o que tem um dos maiores QI do mundo, um dos mais inteligentes do mundo, mais capacitados para produzir coisas diferentes, melhores, maiores, o povo de Israel. E eles armazenam as águas. Eu me lembro uma vez, eu estava no ônibus viajando ali pelo interior de Israel, e eu prestei atenção na estrada, né, na margem, né, na janela de onde eu estava, tinha, né, aquela margenzinha, né, o acostamento da estrada, e logo depois do acostamento, em quase toda a extensão da estrada, tinha umas canaletas, sabe, umas canaletas como se a chuva que cai ia ali para as canaletas e dali ia para algum lugar. Eles armazenam em aljibes, em pequenos tanques, poças, etc, etc. Porque não é um país que chova muito. Aqui na Inglaterra chove demais, né? Em comparação. Então ele orou, Elias, e não choveu 3 anos e meio. Imagina a dificuldade que foi. Uma nação que já tem dificuldade com a água, né? Com a chuva, né? Sem chuva. E depois orou e veio a chuva novamente e fez germinar a terra, diz aqui a palavra de Deus. Mas Deus ouviu a oração. Aí você fala, mas como Deus ouviu a oração e deixou o país lá 3 anos? Porque o governo que estava naquela época ali, ele foi castigado por causa disso daí, pelas suas más ações. E outras coisas que não dá para explicar cada detalhe desse, né, através de 1 ou 2 versículos, você trazer uma história que é uma vida, é um reinado, né, de entre 5, 10, 15 anos de determinados reis ali de Israel naquela época. Mas foi fruto da oração. Volte agora para o Evangelho no Novo Testamento, de João, é o 4º livro, né? Começa o Novo Testamento, tem Mateus, tem Marcos, tem Lucas e tem João. João 14, Evangelho de João, capítulo 14.
Eu quero trazer aqui mais 2 versos também para nós entendermos um pouco dessa oração, né? O que é essa oração em relação à nossa vida. João 14, Evangelho de João 14, versos 13 e 14. Assim diz a palavra de Deus. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Continua, se me amais, guardareis os meus mandamentos e os meus mandamentos. Perdão, eu comecei no 14, mas na verdade é o 13 que eu tenho que começar. Mas esse rabicho aqui, essa parte final do verso 15 é muito interessante. Vê lá. João 14, o verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, tudo que nós pedimos a Deus, no nome de Jesus, é para glorificar. É para a glória dele. Não para esbanjar no nosso prazer, não para nós termos apenas o usufruto disso para nós. Principalmente as riquezas, as pessoas se enganam muito com essa teoria de prosperidade que brotou uns anos atrás, como se fosse a única coisa que te fizesse ir a Jesus, buscar a prosperidade material, financeira. Eu uso uma expressão assim, prosperidade para mim, isso é para mim, é a ausência de necessidade. Que necessidade? Qualquer uma, emocional, espiritual, financeira, saúde. Então, prosperidade para mim é a ausência de alguma necessidade desse nível, dessas áreas da nossa vida. Mas se criou muito uma teologia voltada a isso. Dê para Deus porque Deus te dá de volta. Não, a gente não tem como negociar com Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele vai fazer o quê? Ele vai querer negociar com quem não tem nada? Então, a pessoa que não conhece a palavra de Deus, ela acha que apenas, por exemplo, né, fala-se muito nisso, dar o dízimo e dar a oferta, garante que Deus vai dar de volta 2, 3, 10 vezes mais. Às vezes a pessoa nem dizimista é e Deus abençoa materialmente a vida dela, porque Deus faz do jeito que Ele quer. Mas não é para esbanjar o prazer, é para glorificar. Aquilo que Ele te dá, as pessoas que estão à tua volta vão ver que você foi favorecido, você recebeu de Deus uma bênção. Agora use essa bênção em favor da tua vida, da tua família, mas da tua comunidade, das pessoas que estão à tua volta. Eu falei no começo um projeto, falei lá de Guiné-Bissau, aí no Brasil mesmo, eu sou do Nordeste, no interior do Nordeste, quantas e tantas necessidades tem aí no Brasil, né? Você pode fazer parte de um projeto, ajudar, trabalhar, dar, né? Se você tem, dá de volta. Divide o que você ganhou, divide o que você recebeu. E o dízimo e a oferta tem essa função diante de Deus, né? Porque a igreja, ela faz muito pela comunidade. Esse é outro tema, não vamos entrar agora não, para não misturar. Então, e tudo quanto pedides em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, né? Aqui está falando Jesus, né? Que foi homem aqui na terra. Era Deus, mas foi homem aqui na terra, foi como nós. E nos mostrou e nos provou que podemos viver melhor do que nós vivemos hoje, independente da condição que nós estejamos. Podemos ser sempre um pouco melhor. E o exemplo vem de quem? De Deus. Através de quem? De Jesus, homem. Amém? Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mas isso não é garantia de você, eu quero ganhar na Mega Sena aí do Brasil, ou aqui na Euromillions, ou outra aposta qualquer. Não é porque você está pedindo em nome de Jesus que você vai ter isso daí. Às vezes quem ganha é quem não pediu nada. As coisas de Deus são assim, a gente acha um mistério e tal, outros dão umas fórmulas fáceis, né? Mas não. Deus, Ele olha o nosso coração, sabe das nossas intenções. Para que é que eu quero aquilo que eu estou pedindo? É para esbanjar nos prazeres do mundo, por exemplo? É para ajudar alguém? É para fazer a diferença socialmente falando? Deus conhece o nosso coração. Nós nos enganamos uns aos outros, eu falo muito isso. Mas nós não enganamos ao Senhor. E o verso 15 diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele faz sempre coloca sempre, né, uma contrapartida.
Então, se você realmente ama a Deus, você obedece. E olha, é difícil obedecer. Porque vai contra a alma, vai contra a carne, vai contra esses desejos, esses prazeres que nós temos nas nossas vidas, né? Mesmo que sejam momentâneos. Isso vai contra, muitas vezes, as coisas de Deus. Vamos continuar? Vamos agora ao Evangelho de Marcos, 2 livros antes de João. Volte sua Bíblia ao Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Ver todos esses exemplos que eu estou dando e que pude fazer isso no culto de sábado aqui na nossa congregação, fala de oração. E são momentos diferentes, orações diferentes. Que tipo de oração, né, nós podemos fazer para determinada situação? Marcos capítulo 9, o verso 29 diz assim: respondeu-lhes Jesus, né? Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Algumas versões falam em jejum. Esse relato aqui, de Jesus está falando, foi expulsar demônios de um corpo de um jovem. E os seus discípulos, por mais que andassem com Jesus, visse isso acontecer N vezes, eles não conseguiram expulsar. E afinal, viu Jesus expulsando o demônio, né, desse jovem, e eles perguntam, por que é que nós não conseguimos expulsar esse demônio, né? Os discípulos, aqueles que estavam ali acompanhando. E Jesus fala, respondeu-lhes, né? Esta casta que é de demônio, né? Uma junção de demônios, são muitos demônios, né? Não se pode sair senão por meio de oração e jejum. É outra maneira, outro tipo de oração que nós podemos fazer. Então a oração, ela tem N variações, né, de sentidos, né? Para quê? Orar para quê? Normalmente nós ligamos muito para problemas de cura, de enfermidades físicas, né? Nós temos uma visão muito concentrada nisso daí, mas não, aqui nós vimos oração para chover, para não chover, agora para expulsar demônio, outras lá para receber coisas para esbanjar prazeres, ou receber para não glorificar a Deus, como se aquilo que você recebeu foi por meios próprios, né? E não através de Deus. Então Deus sonda os nossos corações, Deus sabe o que a gente precisa e o que a gente vai pedir. Em Mateus, um livro antes ainda de Marcos, Mateus 21, também tem um versículo que eu queria trazer para vocês. O tempo já vai avançando, né? Mateus capítulo 21, o verso 22 diz assim: E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Tem sempre a condicionante, né, vamos dizer assim, uma condição para que isso aconteça. Aqui fala, e tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. A fé é um dom de Deus. Agora, Deus não dá fé para qualquer um. Se você tem fé, tenha certeza que você é importante diante de Deus, porque Deus só dá fé para aqueles que fazem a diferença. Agora, a fé é a gente crer naquilo que a gente não vê. Quando a gente crê em alguma coisa que a gente vê, isso não é fé, é moleza. Não é? É fácil, né? Entende? Eu estou vendo aqui, olha, estou vendo uma mão. Eu tenho fé para ver que isso aqui é uma mão. Claro que é uma mão. Estou vendo. Agora quero ver você olhar ali para trás, naquele corredor ali atrás, que não tem ninguém agora, e você dizer que está vendo uma mão ali. Você precisa ter muita fé, né? Porque, a não ser que passe aí um dos pastores aí agora por trás. Compreenderam? Então fala assim, quando pedires, crendo, recebereis. E aqui fala tudo quanto pedir, tudo. Não é só uma coisa ou outra, é tudo que for pedido, tudo que for orado, tudo que for clamado, tudo que a gente quiser de Deus. E nesse mesmo livro de Mateus, para encerrar, no capítulo 7, também quero trazer um versículo para o nosso conhecimento, né, para o nosso entendimento. Mateus 7, verso 7 diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então são causa e consequência, né, nessa oração daqui, nesse verso de oração. Pedi e dá-se-vos-á. Agora,
é só pedir não, tem aqueles condicionantes todos que vimos nos outros versículos. Buscai e achareis. Né? Então tem algumas versões populares, né, que ficaram famosas no mundo, né? Aquele que busca, acha, né? Aquele que pede, recebe. Isso aí são todas coisas populares, mas quase todas elas são retiradas dos versículos bíblicos, né? E batei e abre-se-vos-á, né? Normalmente a gente bate numa porta, a intenção é que ela seja aberta do outro lado, aonde que nós somos, né? Entende? Para entrar numa repartição, para um dentista, entende? Aonde for, você bate na porta, a tua intenção é que ela se abra. Então é uma condição que existe. E a oração diz muito disso daí. Pois todo que pede, o verso 8, para encerrarmos, né, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate vai se lhe abrir, né, abrir-se-lhe-á. Essa é a palavra do Senhor sobre a oração que eu queria trazer hoje, repartir com vocês, esperando, né, que tenha sido de utilidade, né? Pega esse versículo, lê o texto todo para você compreender e faz um teste. Começa a orar. Mais que um teste, faz um desafio a Deus. Pede a Ele a revelação para a oração. Aquilo que você acha impossível que aconteça, começa a discutir com Deus para que venha acontecer. Aonde nós vamos estar no nosso dia a dia se não estivermos buscando a presença de Deus? É o melhor que nós podemos almejar na nossa vida. Creia, quem está te falando isso tem essa experiência que pode repartir com vocês. Tá bom, meu querido? Abra tuas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com todos nós, desde agora e até quando Ele voltar. Amém? Compartilhe esse vídeo com algum familiar, algum amigo. Um beijo no seu coração e até daqui a 15 dias aproximadamente. Amém? Bye, bye.